O episódio começa apresentando Shizuma, um estudante de veterinária que está sofrendo com um término recente. A ex-namorada terminou com ele porque se apaixonou por outra pessoa, e os amigos percebem que ele não está conseguindo seguir em frente. Para tentar animá-lo, eles o chamam para sair e tomar alguns drinks em um bar, na esperança de fazê-lo esquecer um pouco a dor. É nesse bar que aparece o segundo protagonista, Minato, um fotógrafo independente conhecido pelo jeito mais direto e um pouco ácido quando o assunto é relacionamento. Minato está reclamando do novo namorado do irmão mais velho e diz que se sente deixado de lado, algo que claramente o incomoda. Já meio embriagado, Shizuma escuta a conversa e puxa assunto. Ele diz que entende bem, porque também tem um irmão e vive preocupado com o romance dele. O amigo de Shizuma percebe que ele acordou e tenta trazê-lo de volta para a mesa, mas nota que Tatsumi parece estar precisando mais de atenção do que o próprio Shizuma. Então, ele recua e volta para o grupo. Enquanto isso, no balcão, Shizuma elogia a postura de Minato e diz que ele está agindo corretamente em relação ao irmão. Essa aproximação deixa Minato desconfortável. Eles mal se conhecem, e mesmo assim Shizuma fala como se fossem íntimos. Não gosta de gente que não conhece limites. Ainda assim, fica curioso e deixa a conversa continuar. Shizuma acaba se abrindo e conta que foi abandonado, e que a ex ainda teve a frieza de dizer na cara dele que gostava de outro cara. Minato, que já é bem descrente quando o assunto é amor, sugere que talvez ele devesse se vingar, fazer ela sentir a mesma dor. Shizuma discorda. Ele diz que não vale a pena, e que por mais que tenha sido cruel, ele ficaria ainda pior se ela não estivesse mais feliz agora do que estava com ele. Mesmo tentando manter essa postura madura, admite que está com medo. Ele acha assustador pensar que talvez nunca mais consiga se apaixonar. Ainda assim, sugere que os dois afoguem as mágoas já que Minato também está de mau humor. Minato hesita no começo, mas acaba entrando na onda. O cara bebeu demais e fica praticamente sem condições de caminhar sozinho. Minato tenta carregá-lo e os dois acabam parando em um love hotel ali perto. A intenção de Minato era deixar Shizuma descansando sozinho e ir embora, mas ao ver o estado em que ele está, decide não deixá-lo largado. Então ele fica. Ali, os dois deixam claro que estão feridos por motivos diferentes. Minato está frustrado porque sente que o namorado do irmão roubou o lugar dele. Para tentar animá-lo, Shizuma, já solto pela bebida, diz que está disposto a ocupar esse lugar. Minato reclama do toque e das investidas, mas Shizuma percebe que apesar das palavras, ele não se afasta. Para ele, isso é sinal de que ele está gostando, mesmo que não admita. Pede que ele seja honesto e se permita ser mimado. Os dois acabam caindo na cama e Minato vai cedendo, porque no fundo, ele também quer, mesmo fingindo não acreditar no amor. Eles passam a noite juntos. No dia seguinte, Shizuma acorda confuso. Por um instante, acha que está ao lado da ex-namorada, mas Minato corta na hora. Ele não é a Yuka, ele é o Minato. Quando a ficha cai, Shizuma entra em pânico. Ele não se lembra de nada e fica desesperado. Minato se decepciona, mas entende. Ele estava bêbado demais, então é até esperado que não lembre. Mesmo assim, não aceita simplesmente ser ignorado. Amarra as mãos dele e declara que não vai deixar ele fingir que nada aconteceu. Provoca dizendo que se eles fizerem de novo o que aconteceu na noite anterior, talvez ele consiga se lembrar. Shizuma insiste que isso não vai funcionar. Minato fica irritado, porque foi ele quem deu em cima primeiro e agora age como se nem o conhecesse, como se Minato fosse ninguém. Ainda assim, deixa claro que quer fazê-lo se lembrar. Shizuma pede para ele parar, mas percebe que só falar não resolve. Então prende Minato com as pernas, força ele a parar e tenta conversar direito. E solta a real: se Minato continuar sendo agressivo desse jeito, não vai conquistar ninguém, vai acabar sozinho para sempre. Mais tarde, Minato volta ao bar. Enquanto todo mundo elogia o trabalho dele e admira os resultados, ele está com a cabeça em outro lugar, ainda incomodado por Shizuma não lembrar dele e por ter levado um fora. O pessoal até faz uma aposta: se Minato conseguir conquistar aquele hétero, um deles raspa a cabeça. Ele aceita o desafio, mas com um plano bem mais duro: curar o coração partido de Shizuma e depois vai dispensá-lo sem dó. Ele já tem até a carteira de estudante dele. A missão é simples e direta: conquistar primeiro e terminar depois, para Shizuma não sair impune por ter ferido o orgulho dele. Por outro lado, Shizuma se lembra da noite anterior. Ele mesmo não acredita que bebeu até apagar e acabou acordando ao lado de um cara que tinha acabado de conhecer no bar. Por mais que Minato seja bonito, Shizuma fica se perguntando se realmente conseguiria se envolver com um homem.
Na faculdade, uma colega avisa que tem um cara loiro chamando por ele lá embaixo. Pela descrição, Shizuma já imagina quem é. Minato aparece exibindo a carteirinha de estudante e devolve sem pressa, como se aquele encontro fosse só o começo. Depois disso, ele já fica pensando qual será o próximo passo para ganhar Shizuma, já que não pode contar com a bebida de novo. Shizuma pergunta se o golpe ainda dói. Minato finge sentir uma dor que não existe só para causar preocupação, mas logo admite que é brincadeira. Nesse momento, a ex-namorada passa bem ao lado deles, acompanhada do novo parceiro. Minato pergunta se Shizuma ainda está com raiva dela. Ele responde que sim, mas quando vê o rosto dela de perto, fica sem reação, como se as palavras travassem. Logo aparecem os amigos que o abandonaram na noite anterior. Eles reconhecem Minato na hora. Shikazawa comenta sobre a ex de Shizuma, dizendo que ela ainda é fofa, e até se surpreende por Shizuma ter namorado uma garota assim. Porém, por mais fofa que ela seja, ele reforça que traição não tem desculpa. Ele lembra que ela era grudenta com ele e não entende onde foi parar todo aquele amor. Tatsumi entra no assunto com um tom mais sério. Ele diz que sabe que Shizuma não é gay, mas se começarem boatos de que ele levou um fora de uma mulher e correu para um cara, isso pode pegar mal. Por isso, ele alerta que ele deveria tomar cuidado com quem anda. Em seguida, ele fala diretamente para Minato. Se ele estiver se aproximando de Shizuma com segundas intenções, é melhor parar. Shizuma dá um corte, diz que gente que não respeita os outros não merece ser chamada de amigo, e vai embora com Minato, provando que não está disposto a aceitar aquele tipo de julgamento. Lá fora, Minato confessa que nunca tinha sido defendido daquele jeito e agradece de verdade. O outro também pede desculpas. Ele reconhece que naquela manhã, foi longe demais ao dizer que Minato ficaria sozinho para sempre. Ele admite que aquilo não é algo que se diga para ninguém. Minato não esperava essa postura. Shizuma então pergunta com sinceridade o que realmente aconteceu na noite anterior. Ele não explica com todas as letras, mas deixa subentendido que alguma coisa rolou. Diante disso, Shizuma diz que quer assumir a responsabilidade. Minato ri da resposta, mas pergunta que tipo de responsabilidade ele está disposto a assumir. Shizuma responde, qualquer coisa. Minato demonstra não estar mais chateado, mas por dentro, pensa que não vai perdoar tão fácil. Ele começa a provocar, usando a própria fala de Shizuma contra ele. Shizuma hesita, não é que ele esteja rejeitando, ele só sente que aquele não é o melhor lugar para aquilo. Minato continua, se aproximando e sussurrando que ele está carente porque a Yuka o deixou, e que ele só quer consolá-lo um pouco. Quando Shizuma começa a ceder, ele corta de repente, pega o celular e diz, sem rodeios, que quando ele estiver triste e precisando de alguém, é para procurá-lo. Mais tarde, Minato aparece no bar, esperando que ele realmente vá atrás. Enquanto isso, o irmão dele chega com um novo namorado. Itsuki explica que aquele é um bar LGBT mais respeitável, onde trabalham pessoas de diferentes identidades e orientações, mas que às vezes aparecem alguns tipos problemáticos, e ele está ali como segurança para lidar com isso. Shohei comenta que ouviu outra coisa de Minato, que o irmão dele trabalhava com algo perigoso. Agora ele entende que Minato só disse isso para assustá-lo e fazê-lo desaparecer. Só que Shohei deixa claro que por mais que ele o odeie, ele jamais vai terminar com o irmão dele. Minato não parece se abalar. Ele já está com a cabeça em outra coisa. Enquanto isso, Shizuma começa a pensar nele também. Depois que ele foi embora, Shizuma sentiu um vazio estranho. E pela primeira vez percebeu que sentiu uma atração forte por um homem. No dia seguinte, Yuka aparece para devolver 2 passagens. Todo ano, no aniversário dela, Shizuma costumava levá-la para sair, mas neste ano, não vai acontecer. Então ela decide devolver os ingressos. Os amigos observam de longe. Tatsumi até quer pedir desculpas por tudo, mas Shizuma não consegue lidar com aquilo. Ele lembra de Minato e sai correndo, porque a tristeza volta com força. Minato está no bar, torcendo para encontrá-lo. Os colegas percebem que ele está esperando alguém e brincam que finalmente, ele encontrou um cara de quem gosta. Minato nega e diz que é só uma aposta com o pessoal do Gambit, ver se ele consegue conquistar um cara hétero. Só passatempo, segundo ele. Pouco depois, chega a ligação que ele estava esperando. Shizuma pede desculpas por ligar do nada, mas pergunta se Minato está livre no fim de semana. Quer levá-lo para uma viagem justamente para o lugar que ele tinha reservado para o aniversário da Yuka. Minato se faz de difícil e provoca. Diz para ele pedir de um jeito mais fofo, talvez assim ele arrume tempo. Shizuma respira fundo, tenta ser mais convincente e fala com firmeza. Ele quer muito que Minato vá com ele.
Na viagem, eles param em um parque de diversões, um lugar de risadas e sorrisos por todos os lados. Shizuma tenta entrar no clima, mas Minato olha para aquilo e acha tudo um verdadeiro inferno. Mesmo que diga para si mesmo que está ali só para tirar onda, aquilo começa a parecer mais um tipo de tortura. Shizuma percebe que ele não está se divertindo e chega a pensar que o arrastou até ali contra a vontade. Minato nega. Ele explica que o problema é ver tantas famílias e casais felizes. Aquilo o faz se sentir deslocado. Além disso, é a primeira vez dele em um lugar assim, então não está acostumado. Ao ouvir isso, Shizuma decide que a primeira experiência de Minato precisa ser a melhor possível. Eles começam pela montanha-russa. Minato sai do brinquedo com as mãos tremendo, mas Shizuma não deixa o ritmo cair. Em seguida, eles vão ao carrossel de aviões e quando Shizuma percebe que Minato está realmente se divertindo, ele acha graça. É a primeira vez de Minato? E ele sorri como uma criança. No início, Minato veio com a intenção de provocá-lo. Só que na prática, ele também está se divertindo. A primeira impressão que teve foi completamente errada. Para ser honesto, é muito bom estar com Shizuma. A parte melhor é não precisar agir com cautela o tempo todo. Shizuma não fica pisando em ovos, não mede cada palavra, e faz tempo que Minato não se sente assim. Os dois passam por praticamente todos os brinquedos. Nas xícaras malucas, curiosamente, só Minato parece se divertir de verdade, enquanto Shizuma fica com a cabeça longe, preso em pensamentos. Quando percebe isso, Minato beija a bochecha dele para puxar a atenção de volta e pede que Shizuma não se distraia quando estiver com ele. Shizuma pede desculpas e admite que estava pensando na ex. Minato não o julga. Pelo contrário, acha que ele é gentil demais porque, mesmo tendo sido traído, ele não guarda rancor, ainda conseguiu sorrir e perdoar. Mais tarde, Shizuma tenta tirar uma foto, sai péssima, e é aí que ele descobre que Minato é fotógrafo profissional. Minato brinca que pode tirar quantas fotos quiser, para eles guardarem as memórias daquele dia. Enquanto explica como fazer a foto do jeito certo, Shizuma fica encarando o rosto dele. Ele admite meio sem filtro que Minato é realmente bonito, a pele, o cabelo, tudo nele é diferente. E faz sentido que bêbado ele tenha dado em cima dele naquela noite. Já de noite, Minato sugere que os dois tirem uma foto juntos como lembrança. Depois, ele vai fotografar a montanha-russa e fala com entusiasmo sobre o que a fotografia significa para ele. Não é só registrar o que você vê, mas preservar a memória, a emoção e o sentimento daquele momento. Ele diz que é isso que ele ama. Em seguida, ele provoca. Se Shizuma estivesse morto de bêbado, nenhuma foto importaria porque no final ele não ia se lembrar. Uma referência clara à noite anterior. Shizuma responde que não vai esquecê-lo de jeito nenhum, e completa dizendo que quando ele faz certas expressões e fala daquele jeito, fica ainda mais difícil esquecê-lo. Então ele pede, quase brincando, para Minato continuar dizendo essas coisas tristes. Depois do parque, Shizuma o leva para um quarto luxuoso que ele já tinha reservado. Dá para ver as luzes da cidade pela janela, e a cama é absurdamente confortável. Eles bebem, aproveitam a noite e conversam bastante, até Shizuma comentar que é estudante de veterinária. O assunto então muda para o nível de luxo da viagem. Minato diz que nunca imaginou que alguém pudesse ser tão bem tratado no próprio aniversário. Shizuma recebe até o item final do pacote, o bolo de aniversário. Minato aproveita tudo, se diverte e confessa que é bom demais ser mimado desse jeito, ainda mais às custas de outra pessoa. Mais tarde, ele fica emotivo e abre o coração. Ele conta que perdeu os pais quando era criança e que nunca teve experiências de família. Parque de diversões, aquário, zoológico, ele não foi a nenhum desses lugares. Nunca viajou. Enquanto isso, ele via todo mundo ao redor falando do que fazia com a família, sempre parecendo feliz, e isso despertava amargura nele. Por isso, ele evitava lugares como aquele. Só que naquele dia ele admite, está muito feliz por ter ido. E também é a primeira vez que ele vive algo parecido com um encontro. Minato diz que nunca se relacionou de verdade e acredita que nem precisa. Para ele, esse negócio de amor é perigoso. Quando você cria expectativa, dói mais quando é traído. Ele solta uma frase dura, nem pais são garantia de amor, então confiar em alguém é ainda mais assustador. Shizuma não parece gostar do rumo da conversa. Ele diz que vai dormir no quarto de cima. Minato, porém, não vê problema nenhum em dormirem ali. A outra cama seria desperdício não usar. Além disso, lembra que Shizuma o convidou já sabendo que esse tipo de situação poderia acontecer. Então ele provoca e sugere que eles continuem de onde pararam. Diz que Shizuma pode fazer o que quiser, até dizer frases como eu gosto de você ou vamos ser um casal.
Só que Shizuma leva essas palavras no pé da letra. Ele confessa direto que está apaixonado por ele. Minato ainda tenta reagir, mas é surpreendido por um beijo. Ele pede para Shizuma esquecer essa ideia de se apaixonar e diz que eles podem simplesmente curtir, sem cobrança, sem responsabilidade. Shizuma não aceita. Para ele, Minato já não é alguém com quem dá para ter algo apenas casual. Ele sente que não dá para voltar àquela primeira noite como se nada tivesse mudado. E se eles pudessem começar de novo, não quer que seja só empolgação do momento como foi daquela vez. Quer que, se os dois forem se abraçar, seja com sentimentos verdadeiros. Ele não quer brincar com isso. Quer valorizar Minato de verdade e justamente por isso decide dormir no outro quarto. No dia seguinte, depois de esfriar a cabeça, Minato admite para si mesmo que no começo só queria se vingar. Só que agora as coisas mudaram. Ele está começando a gostar de Shizuma. Ao mesmo tempo, tenta se controlar e repete na própria mente que não pode se envolver, como se insistir que não gosta fosse impedir que aquilo acontecesse. Quando sai do banho, Minato volta com a típica palhaçada dele. Do nada, bate em Shizuma com o travesseiro, chama ele de idiota e faz cara fechada. E curiosamente, Shizuma gosta disso, porque sente que Minato voltou ao normal. Depois da declaração repentina da noite anterior, Shizuma chegou a achar que ele fosse fugir no meio da madrugada, então ficou preocupado. Ele se abre e diz que Minato é um cara bacana. Mesmo ter bebido até apagar e ainda ter o machucado, Minato ficou ao lado dele e de alguma forma, ajudou a curar o seu coração partido. Minato fica com a consciência pesada, porque a intenção inicial era justamente machucar. Por isso, ele tenta cortar, diz que não é tão bom assim. Só que Shizuma não dá ouvidos. Ele continua falando como alguém apaixonado, que o sorriso de Minato é fofo, que até a cara emburrada dele tem graça, que gosta do jeito direto e sincero. Ele lembra também do parque de diversões, Minato animado como uma criança, e diz que aquilo foi bonito de ver. Ainda comenta que gosta de como ele se acalma quando ele faz carinho na cabeça dele. Mas puxa um detalhe, Minato é violento demais, então ele gostaria que ele tentasse ser um pouco mais gentil. Mesmo assim, deixa claro que enxerga muitas coisas boas nele. Minato se sente ainda mais culpado porque não se vê desse jeito. Ele o abraça e pede desculpas bem baixinho. Na mente dele, diz que quer parar com essa história de vingança, porque não quer machucar Shizuma, e não quer deixá-lo. Ele chega a ficar a ponto de se declarar também, mas as notificações do celular interrompem. Todo mundo está mandando mensagem pedindo doce para ele. Mais tarde, observa um retrato e a paisagem o lembra o lugar onde morou quando era criança. Só que as memórias estão borradas. Ele mal consegue se lembrar da casa em que vivia. Shizuma sugere que ele visite a cidade um dia, porque isso pode trazer lembranças de volta. Minato diz que até gostaria, mas acha impossível. Ele não consegue sequer se aproximar daquela cidade. Ele não explica o motivo, só deixa no ar. Depois, os dois se despedem mesmo sem querer. Eles ainda olham para trás e falam ao mesmo tempo. Shizuma pergunta se pode sair com ele de novo, Minato aceita. Só que na hora de dizer o que sente também, ele trava. Não consegue. O episódio ainda mostra rapidinho o outro casal. O relacionamento do irmão de Minato parece estar indo bem. E pelo histórico dele, que vive pulando de namoro em namoro, essa pode ser a primeira vez que algo realmente dura. Depois disso, Shizuma pesquisa novos lugares para levá-lo, e escolhe justamente a cidade natal dele. Em seguida, ele encontra os óculos de Minato, a desculpa perfeita para vê-lo. No bar, o assunto principal vira o lance de Minato com Shizuma. Todo mundo quer saber se ele conseguiu conquistar o hétero. Shizuma vai atrás dele e, sem querer, ouve a conversa. Eles falam da viagem, das fotos e dizem, rindo, que Minato ganhou a aposta. Na mesma hora, Shizuma congela. Ele fica atrás da porta, ouvindo tudo. Minato reafirma, cheio de si, que não importa o quanto o cara seja hétero, ele sempre consegue fazer o cara ser dele. E diz que foi tão fácil que nem dá para chamar de aposta. O colega que apostou com ele, inclusive, vai ter que raspar a cabeça. Quando alguém comenta que o hétero agora está apaixonado, perguntam como Minato se sente em relação a Shizuma. Minato responde que não sente mais aquilo, que quanto aos sentimentos por Shizuma ele não está sentindo nada. E aí Shizuma aparece. Dá para ver que ele está chateado. Ele entrega os óculos, não diz mais nada e vai embora irritado e magoado. Minato percebe na hora e corre atrás para tentar resolver. Shizuma o encara e solta tudo de uma vez. Diz que foi tudo uma mentira. Que devia ter aprendido a lição quando Yuka terminou com ele. Que ele é um idiota por sempre cair de novo. E com ironia amarga dá os parabéns. Ele conseguiu exatamente o que queria.
Minato fica sem reação. A única coisa que vem à cabeça dele é aquela frase que ouviu no hotel, que se continuasse com esses joguinhos, nunca conquistaria ninguém de verdade e acabaria sozinho para sempre. E naquele momento, ele percebe que está vendo isso acontecer na prática. Curta e comenta para a parte 2.